Oi, pessoal, tudo bem? Estamos agora esperando o pessoal entrar aqui, chegando todo mundo. E vamos dar um tempinho para a galera chegando. Me digam aí se o som tá bom, se tá dando certinho para vocês ouvirem. A graça e paz, pastor Edilson. Pastor Edilson já é craque aí nas lives, né? Oi, pessoal, tudo bem? Esperar um pouquinho o pessoal ir chegando. Que bom que o áudio está chegando bem. Pessoal começando a participar. Pessoal, boa noite para todo mundo que já entrou aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo. É o nosso segundo dia de desafio, né? Segundo dia de desafio de estar casado, de falar para casais, né? Isso é bem novidade para a gente. Não, e falar em live, né? Falar em live, né? Falar ao vivo ali com vocês, porque quando a gente tá falando dos casais no pessoal, dá tempo de pedir desculpas se precisar. Aqui não, aqui é na lata, então tem que tomar muito cuidado com o que fala, ter muita responsabilidade, porque a gente sabe que a mensagem que a gente traz aqui pra vocês, ela precisa realmente fazer diferença, né? Não pode ser nada vazio. Então a gente traz realmente com muita responsabilidade, muito carinho. E muito medo também de falar besteira. A Rafa me colocou num grande desafio, né? Ela perguntou para todo mundo o que vocês queriam falar. Todo mundo falou que queria falar sobre finanças. E aí ela falou, então você fala mais coisas lá que fica melhor. E eu não sei se é a melhor opção não, porque isso a gente tem que fazer sempre juntos, né? Até o falar sobre o que nós fazemos, a gente tem que fazer isso juntos. Pessoal, mas é o que eu falo, né? Ele trabalha com finança todo dia, ele tem que ter muito a ensinar pra gente, né? A gente percebeu assim, uma grande insistência do pessoal em falar sobre problemas financeiros e a gente sabe que é uma grande dor, né? Na maioria das casas, que realmente é um ponto assim de conflito, de desafio. E eu acho que todo mundo aqui já passou por um problema financeiro, né? Quem não passou, meu filho, considera-se muito abençoado. Também deve ter passado em outras áreas. Então, assim, problema todo mundo tem, né? Mas eu acho que realmente esse financeiro é uma coisa que pega muita gente, né, amor? Com certeza. E a gente, desde o início do casamento, a gente escuta algumas frases, né? Que falam assim, quando o problema financeiro bate na porta, o amor sai pela janela aos fundos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque uma estrutura financeira, uma consciência, né, porque vai muito além de você ter estrutura, você tem que ter consciência de como estão as suas finanças, você tem que ter consciência do que a sua família precisa e como administrar isso para que o seu casamento vá bem também. A estrutura financeira ela afeta todos os fatores do relacionamento, afeta a comunicação, a gente perde comunicação um com o outro. Afeta o carinho, deixa de ter carinho um com o outro, afeta nosso estresse, nosso emocional e, acreditem ou não, afeta até a parte sexual, tá? Com certeza, tira o sono, né? Tira o sono. E, gente, nessa área financeira a gente percebe assim, tem até um monte de meme por aí, né? Dinheiro não compra felicidade, mas ensina o caminho. E a gente realmente percebe a necessidade de tratar desse assunto de uma forma mais clara, mais profunda, né? E eu queria perguntar para vocês, escreve aqui nos comentários pra gente, como que funciona aí na sua casa? Na sua casa, o casal divide as contas, é cada um por si e Deus por todos? Ou é todo mundo junto? Como que vocês costumam fazer essa divisão financeira aí? A gente percebe que há um certo conflito aí na hora de tomar essa decisão. E a gente acha que deveria ser um assunto que precisaria ser conversado quando noivos, né, amor? De preferência. Se tivesse sido acordado antes, seria melhor ainda. Mas a gente queria saber como funciona na sua casa. Já deixo claro que não tem jeito certo ou errado, tá? Aqui em casa funciona de uma forma que a gente vai passar para vocês. No nosso caso, a gente optou por dividir, tudo junto e é uma administração única. Todo mundo é responsável por tudo. Se der certo, tá tudo junto. Se der ruim, tá tudo junto também.
Mas assim, não tem um jeito certo ou errado. A gente realmente só quer entender como acontece. O importante é fazer funcionar e ter respeito entre ambas as partes. Aqui, ó, o Jax colocou que a divisão é proporcional aos ganhos. Parece que é alguém que trabalha em instituição financeira, né, que trabalha com proporcionalidade em tudo. Isso também é uma tática que funciona bem, a divisão proporcional. E em qualquer uma das opções, gente, vocês precisam ter maturidade para administrar. Vou dizer o porquê. A gente já conversou com casais que a esposa ganhava mais do que o marido. E isso era um conflito para o casal. Não eram rendas ruins, mas o fato dela ganhar mais, num pensamento ainda muito machista, às vezes o homem se sentia incomodado com isso. Já teve situações contrárias também, onde a esposa tinha um salário menor do que o do marido, e aí as discussões eram sempre de ele dizendo que ele paga mais conta, que ele faz mais isso ou mais aquilo. Né? Então, é uma forma de humilhação até, né? De exatamente. competição. Uma coisa que a gente percebe assim, aqui em casa, por muito tempo os dois trabalhavam fora, era tudo junto e a gente saía ali administrando as contas todas no mesmo perfil. Normalmente quem administra as contas é o Bruno e mas ele sempre me deixa ciente de tudo que está acontecendo, porque também a gente não pode ser omisso, tá? Então, quando você fala assim que um administra, você não pode deixar a culpa de tudo na mão dele e achar que tá tudo certo, e se der errado é problema dele. Então, aqui em casa a gente optou pelo Bruno administrar, ele é mais controlado do que eu e deu super certo. Mas por um tempo, gente, eu era tão vidrada nisso, eu tinha tanto medo de fazer algo e o Bruno dá problema financeiro de alguma forma, que se eu fosse gastar R$2, R$3, eu perguntava pro Bruno se eu podia. Eu lembro de ter vezes o Bruno, às vezes, dando uma reunião importante, eu tô ligando, Bruno, eu posso gastar aqui R$20, R$10? E aí, assim, hoje a maturidade me ensinou o seguinte, eu tenho a noção da nossa condição financeira, então eu sei o que pode ser feito e o que não pode. Eu não preciso estar toda hora pedindo para ele, perguntando. Antes era questão de falta de maturidade, talvez de conhecimento e até de excesso de zelo, né, amor? Exatamente. Acabava mais atrapalhando do que ajudando. Mas então, meu primeiro conselho para vocês enquanto casal, estejam ambos cientes da condição financeira dos dois, tomem conhecimento do rumo que vai a vida de vocês. Se possível, coloquem realmente isso numa planilha, num papel. A gente aqui em casa tem uma certa dificuldade com isso, que assim, por diversas vezes, eu acho que um dos nossos grandes problemas sempre foi financeiro, né, amor? Assim, quando a gente acha que o trem vai andar, Deus o livre, vem, acontece alguma coisa e a gente tem assim, alguma perda financeira que dá uma deslocada ali. Mas a gente também já aprendeu que no pouco ou no muito, quando a gente tem respeito, carinho e amor, a gente consegue passar por tudo. Essa parte de conseguir passar por tudo, volto naquele ponto da maturidade do casal, né? Nós já experimentamos eu empregado e a Rafa desempregada, já experimentamos a Rafa recebendo um salário maior do que o meu, já experimentamos a Rafa empregada e eu desempregado, já passamos por diversas situações. E em todas elas a gente sempre buscava o acordo entre os dois para poder definir melhor como utilizar os recursos, aonde investir o que a gente está recebendo, porque não é fácil realmente você chegar a momentos que você desejar uma coisa, e a gente até comenta com alguns amigos, virou até um motivo de risada hoje, né? Mas a gente passou situações em que queria comprar uma pizza de R$ 9,99, era R$10 a pizza, e a gente não tinha condições de comprar. E isso é muito importante para a vida financeira do casal. A gente não tinha condição para comprar, mas a gente não tinha condição para comprar juntos. Nós passamos por essa não condição de poder comer uma pizza juntos, superamos um pouco esse momento. Hoje a gente pode ir comer uma pizza e tal, juntos. Pizza demais, né? O peso da balança denuncia. Mas a gente passa por esse momento juntos hoje. Então, isso é muito importante sobre alinhar o que a gente quer financeiramente. Porque aí você começa a perceber que não tem acusação. Em momento nenhum a Rafa olhava para mim e falava, olha, a gente não pode comer uma pizza e a culpa é sua. Ou eu olhava para ela e falava, a gente não pode comer uma pizza e a culpa é sua.
Então, a primeira coisa que precisa ser feita é ter essa maturidade entre o casal e entender o que você tem de despesa, o que você tem de receita, como alinhar um com o outro. Isso mesmo. Um ponto que é muito delicado é exatamente essa conversa, né? A comunicação, como a gente falou na última live. Você está alinhado a ponto de ter liberdade de falar. Já aconteceu também pontos da gente estar assim, sem dinheiro e às vezes assim, tava com um pouquinho, mas daria para comprar uma pizza, mas a gente tinha outra... Eu tô falando da pizza como exemplo, né? A gente tinha outra prioridade. E já teve vezes eu falar assim, hoje eu queria muito isso. Então assim, tem como a gente passar esse pedaço? Hoje a gente às vezes apertar um pouquinho ali e desfrutar um pouquinho mais? E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês já passaram dificuldade financeira no casamento a ponto de gerar algum conflito? Só responde quem tiver realmente liberdade, que quiser compartilhar. Mas é porque eu queria que vocês entendessem que é um problema que praticamente todo mundo passa. Não é algo que vocês passaram sozinhos. E quando a gente está aqui para fazer uma live sobre isso, a gente não está aqui para ser o rei da verdade, dizer, isso é assim, só funciona desse jeito. Não, a gente passou por isso. A gente não está aqui para pregar de que nós vivemos uma vida plena, financeira, maravilhosa. E não, a gente até brinca, né? Que há pouco tempo atrás o Bruno estava no ferro velho, descarregando caminhão e de latinha, né, amor? Geladeira velha na cabeça. Talvez foi por isso que eu careca. Ajudou um pouquinho, né? E por conta dessas situações, hoje muita gente olha e fala assim, mas hoje o Bruno tem um cargo legal. Mas assim, foi preciso uma caminhada para chegar aqui. Ainda tem muito a caminhar. E aí, com isso eu queria contar para vocês um dos aspectos que a gente precisou entender, até com relação à igreja, né? Porque a gente sempre cresceu ouvindo que o dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro é a raiz de todos os males. E quando a gente começou a buscar conhecimento, a gente percebeu o seguinte: o amor, Paulo diz lá em Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se você entende que o amor ao dinheiro é a raiz dos males e não o dinheiro, se você deixar o seu dinheiro chegar e você dominar ele e ele não te dominar, isso não é nenhum problema. Sua porta vai estar aberta para prosperar, desde que você não se deixe ser dominado pela prosperidade, pelo dinheiro. Então, assim, é uma das coisas que virou uma chavinha na nossa cabeça, né, amor? Entender isso, porque a gente às vezes tem aquela falsa modéstia de achar que precisa estar sempre ali naquela mesmice e tal, e a gente realmente virou essa chave e entendeu. Nosso ponto tem que ser nós dominarmos o dinheiro, né? E não ele ao contrário. A gente tem olhado esse lado financeiro familiar, como a gente já mencionou aqui na nossa casa, a gente deixa tudo junto, é tudo dos dois, mas é muito importante a gente fazer isso com sabedoria. Hoje, por exemplo, no nosso cenário, eu estou trabalhando e a Rafa está responsável por cuidar de casa, por poder organizar os meninos, cuidar de escola, leva, volta. A gente até cogitou dela começar um trabalho externo, mas para ela trabalhar fora hoje, a gente teria que contratar uma pessoa para cuidar das crianças, pagar a escola das crianças, provavelmente terceirizar até o transporte. E quando a gente bota na ponta do lápis, ela sairia de casa para trabalhar, para receber um salário que seria o mesmo valor para deixar alguém cuidando das crianças em casa. Então a gente terceirizaria algo que é muito importante na nossa família, que é a educação dos filhos, para ficar no 0 a 0. Então não era uma opção viável economicamente. Então esses são pontos que a gente precisa parar e planejar bastante. A gente usa também, vocês vão perceber isso, a gente usa o manual da vida para seguir muito as nossas decisões e as nossas opções. Eu falo muito para as pessoas assim, o manual da vida é a Bíblia. Você pode até não acreditar que ela seja uma palavra inspirada por Deus, mas você é obrigado a confessar que ela tem muitos ensinamentos a nos dar. Um dos ensinamentos que tem é lá em Lucas 14, no versículo 28, fala assim:
Quem vai começar uma obra sem antes planejar e saber se o recurso vai chegar até o final? Então, na nossa vida, no nosso casamento, isso tem que ser constante. Como a Rafa comentou, essas definições, esses alinhamentos de como vai funcionar na sua casa financeira, ela deve acontecer desde quando você está namorando. Desde quando você começou o relacionamento com a pessoa. Se alguém aqui não for casado ainda, estiver na fase de namoro, noivado, senta com seu parceiro e conversa. Fala, vem cá, como que você pensa que pode ser a nossa vida financeira? Nós fizemos isso, né? Tivemos o privilégio de ter um curso ainda quando noivos. A gente sentou, conversou um com o outro, falou, vem cá, como que você pretende gastar o recurso? Quem vai administrar? A gente vai ser administração única? Vai ser dividido? Como que isso vai funcionar lá em casa? Nós alinhamos esses papéis, planejamos isso, muita coisa vai fora dos planos, tá? Na nossa vida, então, que eu diga, né? Muita coisa sai dos planos. Várias vezes a gente teve assim, que realmente voltar, repensar, reprogramar e até mesmo renegociar contas, né? Porque assim, como toda família, a gente já passou por diversas vezes de chegar a um ponto e falar assim, nossa, teve assim, um imprevisto, igual por exemplo, quando o Arthur ficou internado na UTI, a gente estava no meio de uma obra e aí de repente a gente viu ali o salário do Bruno quase todo consumido por remédios e exames, que a gente tinha um plano de saúde, graças a Deus, abençoado, né, amor? E só não foi pior porque Deus tinha aberto essa porta, mas mesmo assim, muita coisa não cobria, então a gente teve que sair de uma rotina que a gente tinha programado e aquilo ali deu um desespero, né? Como é que vai ser agora? E assim, a gente realmente tinha que sentar, voltar a realinhar. E graças a Deus nós vimos em todo tempo assim, a mão de Deus estendida. O Bruno falou sobre a questão de caso tenham pessoas que não são casadas, que estão ali se programando para o casamento, vocês talvez sejam mais felizardos que a gente, porque vocês estão recebendo essa dica antes. Então assim, vocês têm a opção de já resolver certos assuntos antes de casar. Eu garanto para vocês que isso sim vai diminuir muitos problemas na vida de vocês, se vocês se comunicarem antes. Como eu falei, né, a gente fez muitos planejamentos, muita coisa saiu totalmente do planejamento, mas o fato de nós termos sentado juntos para planejar fez a gente suportar melhor as mudanças também. Quando você vira e fala assim, olha, eu tenho o sonho de comprar um carro, e aí você vai comprar esse carro, compra ele em família. Um exemplo do que aconteceu conosco. Nós compramos o nosso primeiro carro porque eu arrumei um emprego que precisava do carro para trabalhar. E aí, com 6 meses de trabalho na empresa, eu perdi esse emprego. E aí, o que a gente faz? Não tem como devolver o carro. Faltavam ainda, eram 60 parcelas, né? Então eu tinha pago só 6, faltavam 54 parcelas ainda para pagar. Como que a gente faz? Foi uma dificuldade, mas foi uma dificuldade fruto de um planejamento. Então isso se torna muito mais tolerável de passar. A gente superou isso com mudanças nos planos, exatamente porque nesse fluxo a gente vinha conversando um com o outro. Então esse ponto é essencial para o casal, tá? Sejam transparentes, conversem um com o outro. Uma coisa que a gente vê muito acontecer também é o casal virar um para o outro e falar assim, ó, o que é meu, o que é seu é seu. E o que é seu é nosso. Então cuidado com isso. Saibam distribuir essas responsabilidades. Essas responsabilidades elas impactam muito e se sobrecarregar um dos casais, lá na frente isso vira atrito. E uma só carne em tudo, né, amor? Não em dá tudo. Pra ser uma só carne e você dividir algo. Igual eu falei aqui no início, a gente teve até um exemplo aqui nos comentários também de pessoa que deu certo fazer o caixa único. Então assim, se você optou como o Bruno Diegues por fazer 2 contas e separar direitinho e fazer pagamentos proporcionais aos ganhos, né? E dá certo na sua casa, ótimo. Eu assim conheço um pouquinho ali do Bruno e da Tati, né? E a gente sabe que, assim, graças a Deus, eles são um casal muito maduro e eu acho que isso também fez muita diferença para dar certo. E, como eu disse, a responsabilidade de você conhecer o que está acontecendo na sua casa, você entender o que está se passando e se programar, né, irmão, também. Porque mesmo quando tem algum imprevisto, se você tem uma programação, é mais fácil você voltar para ela se estiver planejado.
E a gente teve o caso aqui da minha sogra, da Bia, que comentou que lá o caixa é único e dá super certo. E a gente acabou, talvez até por influência deles, né? Copiando o modelo. Isso fica um parênteses para da live de terça-feira, tá? As bagagens que a gente carrega. A gente vai falar sobre isso também. E assim, a gente viu aqui também um comentário, né? Onde um dos lados comentou que combina e depois o parceiro muda de ideia. E aí esse é o ponto que eu queria falar com vocês sobre acordo. Se vocês estiverem em acordo, e é mais fácil lidar. Agora não dá também para fazer acordo hoje e muda amanhã. Porque realmente se você fica fazendo isso, daqui a um pouco seu cônjuge vai perder confiança em você. E aí não vai ser só um problema financeiro. Vai ser um problema realmente de confiança, de parceria mesmo que o casamento de vocês vai estar enfrentando. E uma coisa que a gente fez também no noivado, amor, que eu nem comentei com ele aqui antes, e eu achei que foi muito interessante, foi que a gente elencou coisas que pra gente era prioridade. Como, por exemplo, tem gente que tem como prioridade sair um dia da semana para comer fora. Tem gente que tem como prioridade comprar um carro porque não dá para andar de ônibus. E assim, quando a gente foi casar, a gente elencou isso. E eu lembro que eu falava pro Bruno assim que pra mim eu pensava muito sobre a mistura, né, a carne. Eu falava assim, pra mim eu amo carne, então assim, eu penso que ficar sem comer carne deve ser muito ruim. Eu sei que existem muitas pessoas que já passaram diversas vezes por isso. E assim, não é a competição, né, de quem sofreu mais. Mas eu lembro que chegou um dia que a gente não tinha dinheiro para comprar carne. Que naquele dia, gente, me bateu um baque de pensar assim. Na verdade, a carne já era só um detalhe, né? Naquele dia a gente já não tinha dinheiro para gasolina, a gente já não tinha dinheiro para carne. Os dois desempregados. Mas a gente realmente percebeu ali que Deus enviou um milagre no momento certo. E aí isso também é uma coisa que vocês vão experimentar quando vocês basearem a vida de vocês, entregarem assim para Deus, para que Ele comande, né? E aqui eu não tô falando de religião, tô falando assim de confiar em Deus, de ter fé. E quando a gente realmente colocou isso como uma prioridade, a gente percebeu que nos momentos em que perdíamos o controle, Ele dava uma solução. E isso assim foram diversas vezes na nossa história que aconteceu. E hoje a gente pode dizer que a gente tá aqui é um milagre, né? E é engraçado vocês do outro lado aí, verem a gente comentando sobre isso. Tem uma série de pedaços, né, de versículos, de partes na Bíblia que nos orientam muito quanto a isso. Você imagina, né, a gente recém-casado, a Rafa tendo as suas necessidades, eu tendo as minhas, e no momento o lado financeiro pesou muito. Quando você olha essa situação, é muito complicado você superar ela e você passar por cima disso e continuar casado. Então, volto a falar, maturidade entre o casal. Mas a Bíblia nos mostra um ponto muito interessante nisso. A Bíblia fala lá em Provérbios que é melhor você ter uma mulher, morar numa casa muito simples do que ter uma mulher rixosa, briguenta, mal-humorada. Então é muito importante isso, por quê? Porque a gente às vezes está no momento mais simples da vida, mas quem está do nosso lado faz aquele momento se tornar melhor. Então o financeiro é um dos pontos que causam isso. O financeiro é um dos itens que podem causar essa diferença, tá? Então se vocês não tiverem parceria um com o outro, vocês vão acabar sofrendo muito mais com isso. E como foi comentado anteriormente aí, é importante que se mantenha a palavra. Se você está acordando alguma coisa com a sua esposa, com o seu esposo, é muito importante que vocês mantenham isso e que se for mudar, também mudem em acordo. Também mudem um conversando com o outro para poder trocar essa opção, porque as mudanças vão acabar acontecendo. A gente experimenta isso na nossa rotina porque a nossa vida não é tão constante assim. Exatamente. E a gente percebe assim uns pontos que a gente vê que faz diferença. E aí o que eu falei primeiro foi o acordo, né? E a gente queria falar sobre a questão de aprender a se planejar e desfrutar
desfrutar também. E eu lembro que um dos pontos que a gente foi aconselhado, né, lá no noivado, foi sobre isso. A pessoa que nos deu o curso de casais, ele falou assim pra gente: tire um valor, separe um valor por mês, por menor que seja, para vocês fazerem algo divertido. Algo que seja assim, por mais simples que seja. Às vezes você fala assim: Rafa, mas eu não tenho mal dinheiro de comer. Mas às vezes você tem o dinheiro de comprar um bombonzinho de R$1 para sua amada, para o seu amado. E assim, esses pequenos gestos, eles são muito importantes dentro do casamento, porque o casamento onde não tem esses momentos, ele vai realmente se desgastando ao ponto de ter hora que pode ser que não tenha mais um conserto. E assim, eu lembro que ele falou assim: sai um fim de semana, você não precisa sair toda hora, mas vai ali, sai um pouquinho, leva essa mulher para comer, não tem dinheiro para ir no restaurante, vai na feirinha da rua, né? Paga um sorvetinho, aquelas casquinhas de R$1. Tudo é válido. Hoje não existe mais casquinha de R$1, né? Eu acho que não tem nada de R$1, né? Alguém comprou alguma coisa de R$1 aí? Me conta aí. Pessoal, por incrível que pareça, isso aqui é a introdução, né? Essa introdução da nossa live de hoje, ela fala um pouco da parceria e de como a gente desenvolver essa unidade. E aí, o que a gente faz com isso, então? Será que, de onde que a gente tira os aprendizados e as orientações para administrar a nossa vida financeira em casa? Não vou falar de investimentos financeiros, eu vou falar de administração financeira do lar. São coisas diferentes. O que isso significa? A gente precisa saber aonde quer chegar, a gente precisa saber o que a gente quer fazer como casal, como construir o nosso patrimônio, e é muito, muito importante vocês identificarem o que entra de recurso. Vocês sabem o que entra de recurso na sua família? É extremamente importante você saber quais são as despesas que você tem. Quais as despesas que você gera dentro da sua casa? Você tem que separar as despesas em despesas fixas e as despesas variáveis. As despesas fixas são aquelas que acontecem todo mês, faça sol, faça chuva. Você paga um aluguel, despesa fixa. Conta de água e luz, embora ela tenha a variação de consumo, todo mês tem conta de água e luz. Você paga uma internet, despesa fixa. As variáveis são as despesas que você tem e que ela pode acontecer ou não acontecer. Você tem uma despesa médica, ela é variável. Esperamos que não aconteça todos os meses, desejamos isso, mas você tem que se programar e ter um pensamento em cima disso também. Como que eu vou administrar a minha casa sendo surpreendido por algumas despesas extras? E aí a gente vai para ensinamentos milenares, tá bom? Aqui eu vou deixar algumas dicas para vocês. Pode falar. Aqui teve um comentário, né, da tia Denise. Certas vezes nas vacas magras quebramos o porquinho das moedas das crianças para usar para comprar pães, e elas ficaram muito felizes por poder contribuir. Isso é muito bacana porque você ensina para os seus filhos a importância da parceria. A família, ela não é só responsabilidade de um ou de outro. Aqui a gente brinca, né? Os meninos às vezes falam: mãe, eu quero uma mesada porque eu te ajudo a fazer tarefas domiciliares. E eu falo assim: meu filho, mas você mora nessa casa, comunidade é contribuir, família é comunidade. E o Bruno, graças a Deus, teve oportunidade, né, amor, de ajudar os pais em alguns momentos também. E a gente não fala isso com nenhum pesar, porque tudo vira testemunho, né? E tudo nos enriquece. E eu lembro do Bruno me contar que já ajudou também os pais nessa situação financeira, e ele sempre fala disso com muito orgulho. Então, quando existe o amor entre a família, isso não vira um peso para quem está fazendo. Fortalece mais a família. Isso fortalece a união. Aqui em casa, a gente já passou momentos assim de eu estar sozinha, porque quando a gente vai embora, né? O Bruno viajava muito e eu passei mal um dia. E, gente, o Arthur veio cuidar de mim, trazer água para mim, ficou fazendo carinho até o pai dele chegar. E assim, não foi na área financeira, mas ele assumiu um papel que ele precisava, que era de alguém com quem eu pudesse contar. E eu achei tão bonitinho, porque isso vem de pequeno, né? Não precisa ser adulto, ser jovem para fazer isso. E é muito bacana você crescer num ambiente assim. E quando em família você tem esse entendimento do que entra, do que sai,
como que eu vou gerir isso? Porque a gestão financeira familiar, ela só vai ser eficaz, só vai ser boa se você tiver simplesmente duas ações: ou ganhar mais do que gasta, ou gastar menos do que ganha. Então, esse segundo é difícil, né? Esse segundo é difícil. Como que a gente tem que fazer isso? A gente tem que fazer isso de forma que a gente entenda todo o nosso financeiro. Mas e aí? Quando falta recurso? Quando a gente passa aperto? Aí nós temos que tomar alguns cuidados também. Pessoal, eu acompanhei uma pessoa há pouco tempo, ela pediu algum apoio e tal, a gente sentou para avaliar as finanças da pessoa, consegui dar algumas orientações e a pessoa chegou a tomar uma operação de crédito com juros de 7, 8% ao mês. E aqui eu estou falando um pouco do lado financeiro mesmo, né? de regras bancárias. Gente, isso é extremamente loucura. Loucura. Então, a pessoa nem sabe, né, que é... às vezes ela não entende nem como que entrou nesse loop, nesse fluxo e tal. O que a gente sentou e fez? A gente renegociou dívidas. E para vocês verem como a Bíblia é um manual da vida mesmo, ela fala lá em Provérbios 22, fala sobre isso, né? Para você não tomar crédito apertando com a mão, né? Fazendo um acordo com a pessoa e aquele crédito ser de juros abusivos. Então, assim, a Bíblia até isso ela ensina para a gente. Se você precisa de um recurso, você precisa buscar as melhores fontes, as melhores soluções. Né? Um exemplo, essa casa que a gente mora hoje, ela foi financiada. A gente pesquisou casa, então juntos em família nós pesquisamos o que nós precisávamos como família, de quarto para morar, de banheiro, de área para as crianças poderem utilizar, ter espaço. Cortando aqui o Bruno, mais uma vez entra a questão da comunicação e das prioridades, né? A gente ficou um ano procurando casa e assim, apareceram várias casas. Algumas não se encaixavam no financeiro, algumas não se encaixavam na nossa necessidade e algumas não se encaixavam no nosso tempo, né, mano? E assim, é tão bonito porque parece que quando você faz o acordo, as portas elas vão se abrindo. Não tem como te explicar isso porque realmente não é uma coisa que a gente tenha controle sobre. Mas é mais uma vez sobre planejar, né? E quando a gente faz isso, a gente pesquisa as melhores condições, melhores situações. Então nós conseguimos entrar no financiamento habitacional com muito sufoco, com muito planejamento, cortando muitos gastos, evitando muitas coisas, até porque é muito rígido o processo de financiamento habitacional com financiamento de 30 anos, né? Então, com o financiamento de 30 anos, a gente conseguiu achar uma parcela que coubesse no orçamento. Então, houve um acordo entre os dois, houve um acordo entre nós dois, de que para a gente sair do aluguel e ir para uma casa, a gente precisou abrir mão de algumas coisas. E isso não se tornou pesado para a gente, porque nós fizemos isso juntos. Ela entendeu o que precisava abrir mão, eu entendi o que precisava abrir mão, e juntos a gente conseguiu estar hoje, né, nesse sonho. Tem um ano que a gente está nessa casa, né? Então a gente conseguiu chegar nesse ponto. Com isso, a gente também precisou identificar gastos que poderiam ser mais supérfluos ou mais desnecessários e começar a evitar esses gastos. Isso é muito importante para a gestão financeira da família também. Gente, é muito ruim você ser surpreendido por uma necessidade e o recurso faltar porque você gastou com algo supérfluo. E é muito difícil a gente chegar nesse entendimento porque, por exemplo, nós agora temos 2 filhos. E quem é que vai dizer não para o filho quando ele pede um danoninho, né? Qual é o nosso comportamento nessa situação? A gente sempre quer dizer sim para tudo que eles pedem. E aí eu vou pegar esse ponto agora para comentar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, desde pequeno, que é necessário entender o que é essencial e o que não é. Eu lembro de um momento que a gente foi no circo com os meninos, e assim que a gente desceu do carro, um palhaço veio com os brinquedinhos daqueles que eles trazem e tal, e os dois, eu quero, me dá, compram pra mim. Criança sendo criança, e o palhaço sendo palhaço, né? Porque ele queria vender e ele leva primeiro para a criança. Não, esse era ele. E aí a gente comprou um brinquedinho para cada um. Ok, eles brincaram felizes da vida. Quando a gente começou a entrar no circo, a gente já teve que guardar e segurar, né? Porque menino também passa rápido essa vontade.
Na hora que a gente entrou, que passou por um corredor que tinha ali maçã do amor, algodão doce, chiclete, balinha, eles começaram, eu quero um daquele, eu quero um daquele, eu quero um daquele. Aí eu falei, não, você não quer isso agora, daqui a pouco a gente volta e compra. Aí o Arthur virou para mim e falou assim, não, eu quero então comprar um sanduíche que eu estou com fome. Aí eu olhei e falei, olha, ele não está com fome, a gente acabou de sair de casa, eles comeram um biscoitinho, ele não está com fome, ele quer comprar. O que ele está querendo é comprar. dar um lanche depois, porque normalmente a gente já tinha programado de sair pro circo e depois comer alguma coisa com eles. Mas não era fome que eles estavam, eles queriam consumir. Porque na verdade é aquela história, né? A gente consome primeiro com os olhos. Então a gente olha e deseja aquilo. E se você deixar isso crescer assim, infelizmente é por isso que a gente tem tanta gente consumista, porque os pais não conseguem dar não aos seus filhos. Não é o tema da live de hoje. Aí nesse momento eu usei esse período para mostrar para ele que existe um tempo para cada consumo. Então eu falei, olha, eu não vou comprar isso para você agora, porque agora não é o momento, você não está com fome, você não está precisando disso. Ok, os nossos filhos, graças a Deus, eles ouvem bem assim e costumam ser compreensivos com a gente, né? Reclamou um pouquinho, resmungou e tal, eu falei, olha, agora não tem, pronto. Quando tá com as avós, os negócios desandam. Então, resmungou um pouquinho e pronto. E aí, quando a gente entrou nos assentos do circo, ele falou, pai, eu quero uma água. Eu falei, a água é uma coisa essencial, realmente a gente pode estar com sede. Comprei uma garrafinha de água e dividi para os dois. No final da apresentação do circo, depois daquilo tudo, a gente saiu e fez um lanche. Então, naquele momento, eu vi uma oportunidade de, desde criança, mostrar para ele que eu posso desejar muito uma coisa e não precisar consumir porque não é o momento, e aguardar o tempo certo e consumir aquilo depois. Então a gente começou a orientar os nossos filhos nesse sentido. Dentro do nosso casamento não é diferente. Nós somos adultos, casados, desenvolvidos, mas quantas vezes nós queremos uma coisa que naquele momento não é necessária, naquele momento não é essencial para a gente. E às vezes a gente consome, a gente gera uma despesa e aí lá na frente a gente colhe o resultado de faltar em algum momento. Então é muito importante a gente ficar atento com isso. E aí a gente fala de poupar, né? Como poupar no cenário de hoje, no mundo em que nós vivemos? A gente está com uma economia meio bagunçada, principalmente por causa de uma pandemia que aconteceu, preço de coisas muito altas. A maior parte das vezes o recurso não está nem chegando até o final do mês, né? O salário não chega no final do mês. E, infelizmente, a situação assim, de praticamente todos os brasileiros, né? Assim, existe uma minoria muito grande que está conseguindo sobrar dinheiro. É muito grande, a inflação está muito alta, as taxas estão muito altas. A pandemia, e eu não estou falando aqui de política, tá, pessoal? Mas assim, a pandemia trouxe um cenário mundial de muita dificuldade. E assim, a gente tem visto assim, famílias realmente passarem situações muito difíceis, né? O Bruno trabalha em instituição financeira e tem dia que ele chega aqui até frustrado. E aí eu pergunto, o que foi, amor? E ele fala assim, nossa, tem hora que você vê a situação de um e outro que dá dó. Ele não pode comentar, né, o que acontece, mas assim, é doído ver o que aconteceu. Eu vou só pegar o celular mais para perto, amor, porque tem gente pedindo para solicitar a participação e a gente está longe, não consegue ligar. Então, pessoal, olha só. Quando a gente olha para essa situação hoje, cenário econômico atual, a Bíblia nos é clara nisso também. Lá em Provérbios 6, fala para nós não termos preguiça de trabalhar. Gente, e como isso é pesado. Eu vou comentar uma coisa aqui que talvez algumas pessoas fiquem até com raiva de mim. Mas deixa a Rafa só mexer nesse celular ali. Só um pouquinho, segura aí, vai respondendo enquanto arruma aqui. Pessoal, olha só. Então, o que acontece? O que eu vou comentar aqui agora, algumas pessoas já me ouviram falar sobre isso. Talvez fiquem com raiva de mim, mas eu detesto a quantidade de feriado que o país tem. Nossa, isso é polêmico, né? Como falar isso numa live agora? A quantidade de feriados que o nosso Brasil tem. Quando a gente passou algumas dificuldades, alguns momentos mais complicados, eu trabalhei no ferro velho na diária. Então eu recebia por dia.
cada dia trabalhado eu recebia o meu salário. Espera aí só um pouquinho. A gente é novo nesse negócio de live, pessoal, então vocês vão tendo aí uma paciênciazinha com a gente. Então, o que acontece? Tá bom. O que acontece? Eu ganhava por dia. E como era ruim a semana do carnaval. A semana do carnaval, ela mata tranquilamente de 4 a 5 dias da sua semana. E quando você recebe na diária, esses 4 a 5 dias impactam em muitos boletos. Então, a Bíblia fala lá em Provérbios 6 sobre isso, sobre você não ter preguiça de trabalhar. Você ter coragem para trabalhar, você ter coragem de correr atrás, de se esforçar. Então, a gente, infelizmente, vive numa cultura em que dia 1º de janeiro a gente está abrindo o calendário e olhando quantos feriados tem no ano. Só que a gente faz isso... Brasileiro sendo brasileiro. A gente faz isso quando a gente é funcionário, quando a gente trabalha prestando serviço. Sabe por quê? Porque se você é funcionário de uma loja e você sabe que no feriado ela vai estar fechada, para você é um dia de descanso porque você vai receber os 30 dias do mês. Mas para o dono daquele estabelecimento, aquilo lá é um dia de faturamento a menos, consequentemente um dia que ele não consegue produzir o que precisava produzir. E diretamente isso impacta na capacidade que ele tem de gerar novos empregos. Então, gente, uma das coisas que a Bíblia nos ensina para administrar o nosso lado financeiro é não ter preguiça de trabalhar. É a gente realmente se importar e buscar os momentos que a gente tem energia, que a gente tem força. Quantos e quantos dias, né, amor? A gente trabalhou até mais tarde, não tinha hora para chegar, tinha hora de sair cedo demais. Trabalhava, às vezes a minha sogra mexia com festa, então às vezes eu trabalhava a semana inteira, no final de semana ia ser garçom na festa, porque você ganhava mais uma ajuda ali. Pessoal, isso ajuda demais a você entender o valor do dia, o valor do trabalho e ajudar a compor a sua renda familiar, tá? Então isso é muito importante. Não tenham preguiça de trabalhar. Levantem, faça o que precisa ser feito, tá? Esse ponto aqui, a gente tem o Bruno gosta de falar um assunto que ele já compartilhou comigo, mas ele vai me matar porque eu vou falar disso aqui agora. Mas eu acho que foi uma reflexão que ele fez muito bonita, falando sobre o exemplo de José, né? José lá no Egito. José, ele tinha uma promessa de ser grande, mas ele precisou estudar, aprender, e ele tinha muita sabedoria, né? E aí a gente fala sobre as vacas magras e vacas gordas, mas ele fez muito além do que o Egito conseguiria com qualquer outra pessoa, né, amor? Tirar o óculos aqui, senão o reflexo fica ruim para vocês. Deixa eu só perguntar aqui, Pedro, você tinha feito uma solicitação para entrar aqui? Se você quiser fazer de novo? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acho que o Pedro... Acho que foi sem querer, às vezes esbarrou sem querer. Pessoal, continuando aqui, olha só. Abriu aí. Pedro? Não, deve ter esbarrado sem querer, realmente. Olha só, eu falei esse ponto da economia, que ele é muito importante. A minha tia Denise até comentou ali, né, que os ambulantes gostam muito de feriados porque eles conseguem vender mais, tem esse momento. Gente, o feriado, ele movimenta a economia do turismo também, eu entendo isso. Só que ele não pode ser tão exagerado quanto é no nosso país, porque o empresário sofre muito. Vocês vão perdoando aí essas coisas com a câmera, porque a agora, gente olha, novo nas lives. Eu vou compartilhar com vocês um negócio bem interessante. Olha só, não soneguem imposto. A Bíblia nos fala que a quem tributo, tributo, a quem honra, honra, a quem imposto, imposto. Então você tem que pagar o que tem que ser pago a cada um. Não soneguem imposto. Nossa, mas falar isso no Brasil é tão complicado, não é? Deixa eu contar para vocês um exemplo, trabalhando em instituição financeira, que eu vejo constantemente acontecer. Esse período agora, por exemplo, tem uma linha que o governo está incentivando, chamado PRONAMP, um programa de apoio ao empresário. Esse programa de apoio ao empresário, ele faz o quê? Ele está gerando uma linha de crédito com taxas bem mais interessantes para empresários superarem esse período da pandemia, superarem essas dificuldades. Quem é que tem acesso a isso? Qual é o limite que é definido para você? Gente,
O governo já identificou a declaração de renda das empresas, de faturamento, o que elas estão realmente declarando, para poder definir qual a linha e qual o limite de Pronampe eles podem ter acesso. Então, quando você não sonega imposto, você acaba tendo acesso às melhores condições dentro do mercado financeiro. E isso é fato. Eu já conheci várias empresas que elas não saem do tamanho de empresa de núcleo familiar, tamanho de empresa que tem 2, 3 sócios ali participando, porque ela prefere dividir o faturamento dela em 4, 5 meses, porque o faturamento o imposto é menor. Só que aí as empresas que conseguem se organizar, conseguem gerar o faturamento necessário, elas conseguem acessar melhores condições e, consequentemente, conseguem crescer mais. Você pode observar que grandes empresas, é lógico, tirando as que mexem com desvio de verba aí, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas grandes empresas, elas vão crescendo conforme elas vão declarando realmente o seu crescimento. Quanto maior a empresa, melhores condições ela tem. E isso a Bíblia também nos ensina. E aí eu vou finalizar esse tópico aqui, até porque eu já estendi demais. Eu vou finalizar esse tópico aqui falando sobre o poupe. Pessoal, como poupar nesse cenário de hoje? Nesse mundo que a gente está de economia complicada. Nós temos algumas opções e eu vou compartilhar para vocês. Não é opção de como poupar, é de como a gente ler o nosso dia a dia, tá? Se vocês forem também nas histórias bíblicas, você vai ver lá o povo do Egito. Faraó um dia teve um grande sonho e nesse sonho ele via 7 vacas gordas. Estava antecipando seu assunto, né? Tá. 7 vacas gordas que saíam do mar e vinha atrás deles 7 vacas magras e devorariam as gordas. José, então, como a Rafa comentou, foi a pessoa que interpretou esse sonho para o faraó. Então, vamos separar isso em alguns momentos. O sonho dizia que haveriam 7 anos de prosperidade no Egito e que esses 7 anos de prosperidade seriam seguidos por 7 anos de muito prejuízo. Primeira coisa que a gente precisa entender: existem os momentos na nossa vida de prosperidade, existem os momentos de dificuldade. A gente tem que estar pronto para os dois, tá? A gente tem que procurar se preparar para os dois. Nos 7 anos de prosperidade, a orientação era a seguinte: separar 20% do que o Egito produzia e armazenar isso em celeiros para poder passar o período da dificuldade. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse contexto é que eu preciso, sim, me programar nos dias bons para dias que podem vir difíceis. E isso é muito importante a gente ter em mente. Depois desses 7 anos de prosperidade, começaram então os anos de dificuldade. E nos anos de dificuldade, o que aconteceu? A única cidade que tinha recurso, que tinha alimento, era o Egito. E a consequência disso foi o quê? O Egito era o único celeiro que disponibilizava os grãos para as pessoas continuarem plantando, porque não era só consumir. Era um tempo de dificuldade, mas eles tinham que pegar grão para consumir e para plantar também. E aí as pessoas começaram a ir no Egito, com o dinheiro que tinha, compravam os grãos. Acabou o dinheiro das pessoas, elas começaram a oferecer as terras em troca desses grãos. Acabaram as terras, as pessoas se ofereceram como escravos em troca desses grãos. Então vamos observar isso aqui. No momento de fartura, o Egito se preparou, se organizou, e no momento de escassez, ele era o país mais apto a comprar tudo o que acontecia. Então o Egito conseguiu comprar todas as terras do Egito para o faraó, porque ele foi o único que se organizou, se planejou e tinha recursos para aquele período. Comprou terras e comprou até pessoas. O que aconteceu com isso? As pessoas que venderam as suas terras e que inclusive se venderam como escravos começaram a consumir os grãos, plantar, e havia uma regra. Qual era essa regra? Do plantio deles, 20% tinha que ser enviado para o Egito. Então a gente precisa entender o seguinte: se você está no tempo de prosperidade, guarde para os dias difíceis, 20%. Se você não souber guardar no dia de prosperidade, nos dias difíceis, você vai ter que pagar os 20% para quem guardou no tempo de prosperidade. Então isso é uma lógica muito bacana de se observar. Se você está vivendo o tempo fácil, guarde.
se você está vivendo um tempo difícil, você também vai ter que pagar os 20%. Porque você está dependendo de alguém para isso. Então, inevitavelmente, você tem o custo dos 20%. E, pessoal, o que são esses 20%? O que isso representa no nosso dia hoje? Se você não se programa para o dia difícil, no dia difícil você vai estourar cheque especial e a taxa é alta. Você vai deixar de pagar um cartão de crédito e a taxa é alta. Você vai ter que tomar crédito para pagar coisas que às vezes são de consumo. Às vezes você vai ter que, eu já passei por isso, já vivenciamos isso, fazer compra de supermercado e parcelar ela no cartão. E assim, a gente percebe que muita gente faz isso, porque já deve ter acontecido com vocês também. Você ir no mercado, passar compra e o pessoal perguntar, quer que divide? E aí você pensa uma coisa que você tem que comprar mensalmente. Se você dividir, no mês que vem você vai ter 2 parcelas, porque você tem que fazer a conta. Então assim, eu sei que tem gente que não tem opção a não ser fazer isso. Mas talvez seria o caso de tentar repaginar isso aí. Hoje em dia a gente vê que tem muita forma de aumentar os ganhos, né? Seja na internet, seja... Eu já fiz bombom para vender, né? A gente... Ovo de Páscoa. E assim, a gente sabe que existem todos muito formas gostosos, simples de você tentar aumentar um pouquinho o ganho, embora é difícil de fazer, a gente sabe. A gente já passou, como a gente disse anteriormente, a gente não está falando nada que a gente não tem conhecimento. Mas assim, diminuir mesmo os custos, diminuir os gastos, despesas, porque se você hoje, você divide a compra do mês desse mês, no mês que vem você vai dividir de novo. Imagina daqui 10 meses, quantas parcelas você vai estar? Porque isso é progressivo, né? Para quem é bom de matemática, entende. E o consumo o consumo mensal da casa, ele acaba se acumulando. Então é como a Rafa falou, você compra hoje um pacote de arroz e parcela em 2 vezes, esse pacote de arroz ele não vai durar 2 meses. No mês que vem você tem que comprar outro. E você vai parcelar em 2 vezes também, e no mês seguinte você já está se atolando cada vez mais. Então, pessoal, você tem 2 opções. Ou você poupa quando você está no momento de tranquilidade, ou você paga para quem poupou quando está no momento de dificuldade. Mas tem um ponto crítico nisso. Qual é o ponto crítico? A Rafa e eu, a gente nasceu no momento de dificuldade. A gente não experimentou o momento de prosperidade. A gente não estava vivo nessa época. Tanto ela quanto eu, a gente cresceu em lares muito simples, muito humildes. Passamos uma série de dificuldades financeiras. E aí o que a gente passou a vida inteira fazendo, e até hoje ainda faz, né? A gente ainda paga os 20% do imposto. A gente ainda paga isso. Mas como que eu vou me organizar então para mudar esse cenário? Aí eu vou contar para vocês mais um pouquinho dessa história milenar. Quem ajudou o Egito a se organizar financeiramente foi José. José interpretou o sonho, deu a ideia de juntar 20% no período de bonança e durante o período de falta de alimento, ele que administrou, vendeu e deu a ideia de quem tinha que comprar lá pagar ainda os 20% de imposto. Gente, quando você nasce nesse período, no período da dificuldade, é mais difícil ainda. E aí o que a gente tem que fazer? Consciência, maturidade, e tem um pequeno detalhe bíblico aqui que eu quero compartilhar com vocês. Para o povo judeu, o Egito é símbolo de escravidão. Por quê? Porque quando José faleceu, a Bíblia fala que o faraó que veio depois não soube de José, não conhecia a história de José. E o que ele fez? Ele escravizou todo o povo de Israel que estava lá. E eles passaram 400 anos como escravos. 400 anos como escravos, veio Moisés, vocês também já ouviram demais essa história, e libertou o povo de Israel da escravidão. Moisés tirou aproximadamente 2 milhões de pessoas de dentro do Egito na época que ele saiu, 400 anos depois. Imagina também a quebra que não foi, a crise financeira que o Egito não viveu depois dessa saída também, né? Porque era toda a força de trabalho deles. Além da história bíblica, também tem os fatos históricos que tem textos fora da Bíblia contando, e o Egito sofreu muito com isso. E ele sofria constantemente porque ele estava à beira do rio Nilo e ali era lugar de fartura. Constantemente tinha gente lutando contra o Egito, tentando conquistar aquele território.
Então, com a saída do povo de Israel, eles sim tiveram uma baixa muito grande na força de mão de obra, em tudo que eles conseguiriam produzir. Gente, quando o povo de Israel sai do Egito, e esse símbolo na Bíblia significa você sair da escravidão. E olha que bonito. Quando eles saem, que é feita a divisão de terras do povo de Israel, das 12 tribos, o povo dos levitas, eles não receberam herança em terra. A herança deles era uma participação que os demais povos tinham que dar. E essa participação, ela era de 10%. Então, olha que bonito. Quando você sai do seu período de crise, do seu período de escravidão, você sai para viver uma vida que a Bíblia nos orienta, uma vida em Cristo, que vai te dar a oportunidade de compartilhar com um do seu povo, né, compartilhar com os levitas 10%. Mas lá no Egito eles compartilhavam 20%. O imposto era 20%. Então, gente, sobrou 10 aí para eles guardarem, se organizarem, se programarem também. Sabe qual é o grande problema? A gente acaba colocando no nosso orçamento que eu recebo 1.000, quando na verdade eu recebo só 800. 10% eu tenho que compartilhar sim, seja com a igreja que você frequenta, seja com o seu familiar que está passando a dificuldade. Eu não vou entrar no detalhe de dízimo agora, não é isso. Mas eu estou falando que se você se importar com o próximo, você vai começar a perceber que você tem muito. Porque com 10% do que você recebe, você ajuda um próximo. Com os outros 10%, você consegue programar o seu tempo de tranquilidade. Então, quando você sai do momento de escravidão, você tem a oportunidade de ajudar o próximo, de se organizar para poder ter uma reserva, e isso implica em você utilizar os mesmos 20%. Então, não é fácil, gente. É um momento muito crítico. O momento das finanças entre o casal é muito complicado. Eu já falei mais do que eu devia aqui. Vocês estão vendo por que eu deixei de falar? Porque realmente, assim, nesse assunto, o Bruno se destaca muito. A gente já aconselhou diversos casais, né? E, assim, sempre quando chega na área financeira, ele mesmo me ensina muito. Então, a gente tem que ter humildade de falar menos quando o outro tem um conhecimento maior, né? Eu queria só cortar ele um pouquinho aqui para responder alguns comentários aqui rapidinho. A Cíntia Teles falou que gostaria de ouvir a palestra que a gente ministrou na Igreja Presbiteriana de Bambuí, no sábado passado. Cíntia, esses vídeos vão ser soltos aos poucos. A gente está editando os pedaços dele, tentando organizar um pouquinho o áudio, tá? Não é tão rápido, nem tão fácil assim. Isso. Se você quiser depois me chamar no direct, eu tento ver uma forma de te enviar o vídeo completo, tá bom? Tivemos aqui uma participação muito bacana do pessoal nos comentários. Perdoa se a gente deixou passar alguns aí. E, assim, foi muito bacana essa participação de vocês, porque ela nos direciona também no que vocês querem ouvir. E aqui teve outra que eu queria comentar rapidinho. O Pedro Verticais, né? O Pedro da Tássia. Falou que precisa muito de uma aula com a gente. Pedro, estamos bolando um curso aí que vai ser muito bacana. E em breve a gente vai estar soltando um conteúdo bem mais complexo e aprofundado aí, com o interesse mesmo, o intuito de ajudar vocês. E orem por nós, por enquanto, para Deus dando sabedoria para esse negócio ficar bom mesmo. A gente se propôs a fazer lives rápidas e tem 1 hora que a gente está falando. E a gente agradece muito, olha só, a gente está com 30 pessoas, chegou até 35 pessoas aqui online, comentando, compartilhando. Gente, isso aqui para a gente é a maior alegria. Porque a gente tem experimentado realmente casais que estão em dificuldade. Eu não estou falando de dificuldade de recebimento, não. Porque a gente já acompanhou casais que recebiam altos salários e não conseguiam entrar em acordo financeiro. Tinham muitas dificuldades. Então, não é o quanto você ganha, é o como você administra isso. Para a gente é muito bacana ver que tem pessoas que estão gostando, que está fazendo diferença para vocês. Eu acredito que a gente deve colocar ali mais uma caixinha de perguntas para a gente ver o que a gente vai tratar na próxima live. Né? A gente está numa condução bem aventureira, porque a gente nunca fez isso. A gente está se esforçando para fazer. Celular cai, a gente tem que sair, organizar as coisas e tudo. Mas a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho do que tem dado certo para a gente. Eu poderia muito bem começar essa ou qualquer outra live falando assim:
10 passos para você resolver o problema financeiro na sua casa. Só que não é tão simples desse jeito, porque isso aqui não é uma receita de bolo. Eu não posso virar para você e falar assim, olha, pega farinha, ovo, leite, bate, aí você vai virar e falar, não tem a farinha. Faltou o ovo. Então a gente está compartilhando como deu certo e tem dado certo na nossa vida. E a gente quer ouvir de vocês as dificuldades que vocês têm para a gente poder ajudar também. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e ela comentou comigo, falou, olha, me ajudou bastante a última live, achei bem bacana e eu estou com uma dificuldade assim com meu esposo. E numa conversa de 5 minutos, deu para a gente falar assim, faz isso que vai ajudar um pouco. E essa finalidade que a gente está com as lives, com os momentos e com os movimentos. A gente quer ajudar vocês a terem famílias melhores, tá? Nós estamos trabalhando para que as famílias sejam realmente para sempre. Vamos parar com essa história de famílias que acabam no meio do caminho. O divórcio não deve ser uma opção na casa de ninguém no Brasil, na casa de ninguém no nosso mundo. Isso impacta muito as gerações futuras. Então vamos cuidar para que os nossos filhos cresçam saudáveis, para que os nossos filhos cresçam em ambientes tranquilos, tá? Então a gente está compartilhando isso com vocês porque a gente quer esse momento com vocês. E na caixinha de hoje a gente vai deixar um espaço para vocês comentarem o que vocês querem para a próxima live. A gente já teve alguns pedidos aqui na última, que talvez seja um assunto, mas vou pedir para vocês votarem lá para a gente. E anotado aí, ó, primeiro ponto, acordo nas finanças. Segundo ponto, parceria, respeito e comunicação. Maturidade. E terceiro ponto, planejamento. Então, gente, a gente sabe assim que não é tão simples de resolver, mas 3 coisinhas aí para vocês já terem um direcionamento e começar a caminhar para o lado certo. A Cíntia está assistindo, a Cida. Chamaram de Cíntia, não vai achar ruim. Não, eu já vi gente de uma pessoa aqui, não é só de uma pessoa não, a gente teve a Paty aí também. Gente, pessoal de Brasil Limpeza, estou muito feliz, muito obrigada, viu? A gente vai deixar a live salva, se valeu a pena para vocês, compartilha, envia para os amigos e eu te espero na próxima terça, 6h30. E comentem aí o que vocês vão querer participar, o que vocês vão querer que a gente fale. Rio de Janeiro, tinha Ruth falando lá. Comenta lá na caixinha depois o que vocês querem que a gente traga na próxima. A gente já tem um assunto em pauta, né? Que já foi trazido na última live, mas a gente quer ver vocês compartilharem mais, comentarem mais para ir montando o esboço ali. Tá bom? Tem um povinho do Brasil aí, ó. Tô ficando feliz. Estamos ficando chique, amor. Tá quase ficando importante. Gente, muito obrigada. A gente realmente se propôs fazer rapidinho, já tem mais de 1 hora. Mas nosso agradecimento a vocês. E se não fossem por vocês, a gente não estaria aqui. 1000 beijos para vocês e até terça-feira. Um abração para todo mundo, gente. Fica com Deus, tá? Hoje a gente sabe desligar a live. Hoje a gente sabe.